eu comecei a perceber que eu tinha alguns vícios bem nova, quando eu era criança ainda. Eu tinha 11 anos de idade e comecei a perceber que as minhas brincadeiras, eu brincava muito de boneca, e as minhas brincadeiras com as bonecas, elas tinham um cunho todo sexual. As bonecas tinham os seus parceiros e elas trocavam, e era uma bagunça mesmo, nesse sentido do sexo. Com 11 anos foi a primeira vez que eu me masturbei. Em casa, usando os meus brinquedos, aquilo me despertou um sentimento errado, né? E aí, a partir daí, eu comecei a assistir muitas coisas na televisão, a me trancar no quarto sozinha, chegava atrasada na escola muitas vezes e minha família não entendia o que eu fazia porque eu estava trancada dentro do quarto. E era realmente nessas brincadeiras indecentes ou mesmo com masturbação, mesmo aos 11 anos de idade. Quando eu fiz 15 ou 16 anos, eu comecei a namorar. Eu comecei a namorar com um homem que era muito mais velho que eu. Ele era 11 anos mais velho do que eu. Com ele eu perdi minha virgindade e a partir daí eu fui caminhando para uma sexualidade cada vez mais desregrada, porque eu tinha o sexo quando eu queria com ele. Era qualquer hora do dia, em qualquer lugar, independente de situação. Muitas vezes eu cheguei a ter relação com ele na casa dos meus avós, enquanto a minha irmã pequena dormia na cama do lado e a gente estava ali sem escrúpulos, sem discernimento nenhum. E ter relação só com aquele meu namorado não foi suficiente para mim. Eu terminei depois de uns 3 anos de namoro, vivendo assim. Eu terminei o namoro e falei, agora eu quero viver minha liberdade. A falsa liberdade, né? E aí eu comecei a conhecer várias pessoas, eu saía todos os dias, minha família ficava super preocupada comigo, mas de toda forma eles sempre me deram essa liberdade muito grande. Então comecei a conhecer várias pessoas, vários homens. Cada noite eu ficava com um homem diferente, porque aquilo era um vício mesmo, era questão de ser um vício. O sexo na minha vida era um vício. Eu estar com um homem a cada noite era um vício. E quando eu não tinha um homem para estar comigo, eu tinha que me masturbar. Eu lembro que eu chegava em casa da faculdade e a primeira coisa que eu fazia era ir para o meu quarto, me fechar, assistir coisas na televisão ou na internet. E tinha essa necessidade mesmo da masturbação. Até que eu continuei, né, sempre, um bom tempo por aí. E um dia, em uma dessas minhas saídas, eu estava muito mal, porque isso foi me deixando mal. À medida que o tempo passava, eu sentia um vazio muito grande. E aí eu tentava preencher o vazio com mais pessoas, mais relacionamentos, mais tudo, menos com Deus, menos no caminho certo, né? E até que um dia eu cheguei e percebi que estava no fundo do poço mesmo, quando eu estava numa festa, e aí um cara já estava certo, que a gente ia embora, eu ia passar a noite com ele. E aí, quando a gente estava na fila saindo, ele foi e ficou com outra pessoa, encontrou uma outra menina. E aquilo me deixou, foi assim, a gota d'água. Eu saí daquele lugar chorando. E um amigo meu que estava lá, amigo assim, um conhecido meu, ele me conhecia por eu estar toda vez lá, ele me conhecia dali. Ele trabalhava naquele lugar. Ele me encontrou chorando e falou, você não vai para casa desse jeito. Entrou no carro comigo e, sem me conhecer, sem saber da minha história, sem saber que eu já conhecia a Deus, que eu já tinha feito o encontro, ele falou, eu tô com muita vontade de cantar uma música para você. E ele, do nada, começou a cantar para mim, Deus é capaz. E ia dizendo, Deus é capaz de transformar a sua vida, o impossível Ele fará. E naquele momento foi que eu percebi que eu estava no fundo do poço. Eu escutei a voz de Deus me chamando de volta e decidi, não tinha nem como eu não decidir por Deus naquela hora. Deus realmente me derrubou do cavalo e me puxou de volta para Ele.
Depois disso eu voltei a frequentar missas, voltei a frequentar o grupo jovem e comecei realmente a caminhar buscando a minha conversão. Mesmo assim, foi muito difícil abandonar tudo. O vício, principalmente da masturbação, eu até não tinha mais relação com outras, né, com homens, mas a masturbação ainda era uma constante, porque ali era só eu, era uma coisa que se eu estivesse sozinha eu já conseguia ter, né, acesso. Mas mesmo assim foi muito doído, era joelho no chão e rezava e chorava, falava, Senhor, me cura disso, porque sozinho eu realmente não consigo. E foi buscando a Deus que um dia em um grupo de oração aconteceu um momento, né, que uma pessoa revelou, né, no momento de oração eu estava pedindo para Deus para me curar daquilo. E aí foi proclamada a palavra e disse assim, olha, Deus está curando aqui agora uma pessoa de um vício. Até aí eu não tinha me sentido atingida, porque eu falei, um vício deve ser um vício do cigarro, um vício da bebida, esses vícios que a gente está mais acostumado a lidar. Mas a pessoa continuou, e é o vício da masturbação, é o vício de uma sexualidade desregrada. E naquela hora eu não tive dúvidas que Deus estava me tocando mesmo e tomei posse, assumi aquilo para a minha vida. A partir daquele dia eu realmente não senti mais vontade de me masturbar, vontade de estar com outras pessoas e comecei uma intensa oração ali, né? A partir daquele dia minha vida de oração, assim, acho que ela começou a ser de uma forma que ela nunca tinha sido, porque eu sabia que mesmo Deus tendo me curado, eu precisava dessa perseverança na oração, porque sem isso eu não ia conseguir. Eu sei da minha limitação, eu sei o tanto que eu sou fraca. O tempo foi passando, fui ao médico, fiz um exame e no exame que eu fiz, eu descobri que eu tinha um cisto no ovário esquerdo. E era um cisto que tinha uma imagem vegetante. Mas já estava na oração, já estava firme na caminhada e entreguei para Deus e falei, Senhor, toma conta. Assistindo a Canção Nova um dia, eu resolvi mandar meu pedido de oração. E graças a Deus o meu pedido de oração foi lido na televisão, na Canção Nova. E a pessoa falou, olha, faça o que o médico te mandar, mas tenha certeza de que Deus já te curou. E eu também não tive dúvida e tomei posse dessa palavra para mim. Então, eu continuei rezando, fazendo o que o médico pediu, e um mês depois de eu tomar a medicação certinha, voltei para o exame ser refeito. Quando eu fui fazer o exame, a médica perguntou, mas você está aqui por quê? Eu expliquei a história para ela, e ela falou, não, você não tem nada não. E eu peguei o resultado do exame e levei para a médica mesmo, que tinha acompanhado minha história. O engraçado foi que quando eu cheguei no consultório, essa médica, ela deu um pulo da cadeira e ela falou, isso é um milagre, porque a outra paciente que eu tive que estava com o mesmo quadro que o seu, ela teve que fazer a cirurgia, porque não diminuiu o cisto. Ela fez a cirurgia, teve que tirar ovário, trompas e o útero. E mesmo sem ter filhos, ela infelizmente não pôde, porque a gente teve que tirar tudo. A cirurgia foi mais invasiva do que a gente previa. E ela falou, olha minha filha, pode levantar as mãos para o céu e agradecer, porque isso foi um verdadeiro milagre. E eu entendo que tenha sido mesmo um milagre de Deus na minha vida, porque aquele cisto para mim representava todo o meu pecado, tudo que eu tinha passado, quantas foram as vezes que eu tinha relação e para não lidar com as consequências disso, eu tomava uma pílula do dia seguinte, às vezes era uma por dia, então aquilo tudo foi fazendo muito mal para o meu corpo, era o pecado me destruindo, o pecado literalmente levando à morte. A gente fala que o pecado leva à morte e eu vivi isso. O pecado estava me levando à morte, fisiologicamente falando, fisicamente falando. E ao perceber que aquele cisto tinha desaparecido sem deixar nenhuma sequela, foi quando eu percebi como Deus me restaurou. Deus vai além, né? Deus nunca não cansa de nos surpreender. E eu mesmo sem esperar, Deus colocou uma pessoa na minha vida, Ele me deu um namorado que hoje junto comigo ama a santidade. Hoje nós dois juntos rezamos o terço todos os dias,
pedindo para Deus santificar o nosso namoro. E o impossível que eu pensei que fosse ser para mim, viver um namoro santo, um namoro casto, hoje eu vivo, e não só vivo, mas recomendo, testemunho e digo e amo a santidade junto com meu namorado. E a gente evangeliza com o nosso namoro, dizendo que é possível, que apesar de todas as nossas misérias, Deus pode transformar, que se Deus quer, nós conseguimos viver a castidade, viver a sexualidade, e que viver assim, viver os planos de Deus na nossa vida, é o que de melhor há, não há felicidade maior no mundo.